Olá a todos, retomando a resolução de exercícios de revisão para o teste da semana que vem. Agora vamos responder a questão número 7, ainda sobre dilatação térmica linear dos sólidos. Muito bem, gente, nessa questão, ele começa com um texto informando dados gerais. Fenda na ponte Rio-Niterói é uma junta de dilatação de CCR. De acordo com a CCR, no trecho sobre a Baía de Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros com cerca de 13 centímetros de abertura. Aqui se encontra a fonte da notícia e vamos à pergunta. Admita que o material dos blocos que constituem a ponte Rio-Niterói seja concreto, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Determine a variação necessária de temperatura para que as duas bordas de uma das fendas citadas na reportagem se unam. Pois bem, pessoal, a partir do texto nós conseguimos encontrar algumas informações. Ele quer descobrir o valor de temperatura necessário para que duas fendas se unam. Podemos estimar que o comprimento inicial da fenda vale 400 metros, atenção para a unidade, e que a variação, a dilatação linear que ela pode sofrer se encontra em torno de 13 centímetros, isso é um dado do problema. Atenção para a unidade, ó. Um está sendo dado em metros, o outro em centímetros. Tem que deixar todo mundo na mesma unidade. Tá? E o alfa, o coeficiente de dilatação linear do concreto, seria 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíproco ou graus Celsius a menos 1. Tudo bem? Aqui, pessoal, ó, jogando em potência de 10, e dessa vez eu vou manter todas as unidades em metros, então que seria 4 10 ao quadrado metros, e 13 centímetros seria equivalente a 13 10 a menos 2 metros, tá? Por quê, galera? Lembra que 1 centímetro, o prefixo de centímetros seria 10 a menos 2, tudo bem? 10 a menos 2 metros. Ou simplesmente 1 centímetro é a mesma coisa que caminhar com a vírgula 2 casas para a direita, para a esquerda, perdão, certo? E como vocês sabem, 0,01 metros é a mesma coisa que 10 a menos 2 metros. Pessoal, se o conceito de dilatação não ficou ainda muito claro, não estiver muito claro, não esqueçam de entrar em contato para a gente esclarecer as dúvidas, tudo bem? Tirar essas dúvidas aí. Pessoal, então a dilatação ela é equivalente a L0, alfa, variação de temperatura. Lembrando só uma informação conceitual relevante é que esses blocos que constituem a ponte de Rio-Niterói e qualquer outra ponte, eles têm um comprimento inicial e podem sofrer uma dilatação, certo? Em geral, essa dilatação, aqui na ponta desses blocos tem pequenas garras que se unem a outras garras do outro trecho de bloco de concreto. Também com um comprimento L0 e tudo mais, que seria esse de 0,400 metros que ele fornece no texto. E esse intervalo aqui, galera, é o que a gente chamaria de junta de dilatação, geralmente feito de material elástico ou material metálico, enfim, que consigam estabelecer uma união entre esses dois blocos sem que eles provoquem qualquer tipo de avaria na estrutura da ponte. Tá? Então, esse comprimento máximo que esses dois blocos poderão dilatar é uma distância, um comprimento tal que esse interstício, esse espaço entre eles seja da ordem de 13 centímetros, tá bom? Com essas informações em mente, pessoal, então eu posso substituir ΔL por 13 vezes 10 a menos 2, L0 por 4, 10 ao quadrado, alfa seria 1 vezes 10 a menos 5, simplesmente 10 a menos 5, certo? Vezes variação de temperatura. Pessoal, aqui 13 vezes 10 a menos 2, eu estou repetindo, estou igualando com 4 que multiplica 10 ao quadrado com 10 a menos 5, fica 10 a menos 3, variação de temperatura. Se eu dividir todo mundo e ambos os membros por 4, 10 a menos 3, eu não altero o resultado dessa expressão e eu já tenho uma cara, um formato para variação de temperatura. Esse cara corta com esse, então ficaria, pessoal, 13 por 4 dá 3,25, podem fazer em casa. E aqui ficaria 10 a menos 2 por 10 a menos 3. E aqui nós temos duas condições. Simplesmente usar a propriedade da potência, que diz que toda vez que nós temos uma potência no denominador, ela converte uma potência no numerador com o sinal trocado. Ou seja, se eu tenho 1, 10 a menos 3, ele se converte em
10 à terceira, ou simplesmente relembra a propriedade da potência, né? Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, dá no mesmo, dá igual. Tá? 10 a menos 2 com 10 à terceira ficaria simplesmente 10 elevado a 1, ou simplesmente 10. E 3,25 vezes 10 você caminha com uma vírgula para a direita. Então a variação de temperatura desejada procurada no problema seria de 32,5 graus Celsius, um problema mais realista, né? Algo que realmente a gente pode observar no dia a dia. Pessoal, então até o nosso próximo exercício. Até logo.